Sim, pusemos as contas públicas em ordem, mas fizemos mais. Restauramos a credibilidade do Estado português. Esta frase de José Sócrates foi dita no debate do Estado da Nação precisamente há um ano. Um ano depois, Portugal tem o maior endividamento de sempre, a maior carga fiscal de sempre, a maior despesa pública de sempre, o maior desemprego de sempre. Um ano depois, Portugal é uma nação em que a esperança é cada vez mais rara e em que os vexames internacionais são cada vez mais frequentes. A forma como o Primeiro-Ministro conduziu o país até aqui. Revisitar aquela sua proclamação. As contas públicas estão em ordem. Restauramos a credibilidade de Portugal. É apenas um expressivo exemplo de como o Sr. Primeiro-Ministro tem contactos curtos e intermitentes com a realidade. Sr. Primeiro-Ministro, alguém tem de lhe dizer que o senhor é o político errado para esta hora difícil. Os portugueses sabem que qualquer semelhança entre o que o Primeiro-Ministro disse antes das eleições e o que o Primeiro-Ministro faz depois das eleições é uma mera coincidência. Na verdade, o senhor mentiu sobre o valor do déficit, subestimou a questão do endividamento, ludibriou quanto aos impostos, iludiu sobre o TGV, as autoestradas e o aeroporto, pantominou sobre os fundos comunitários na agricultura, errou na avaliação dos professores, facilitou no Estatuto do Aluno, enganou nas leis penais, incumpriu quanto ao reforço da polícia, negou o que dissera nas prestações sociais e, como todo o país sabe, fantasiou na escute. Não olhes para o que eu digo, olha para o que eu faço. É precisamente por isso que muitos portugueses pensam que o senhor já não tem um programa de governo. O que o senhor tem é o que sobra do que resta de um programa eleitoral. Como sabe, há quem diga que é possível enganar muita gente pouco tempo ou enganar pouca gente muito tempo. O senhor foi mais longe e quis enganar toda a gente ao mesmo tempo. É por isso que em Portugal, hoje, os satisfeitos são poucos e os desiludidos são imensos. São os jovens cada vez mais desamparados quando procuram um emprego. São os casais desempregados, a quem aceitou dar e logo retirou um apoio melhor. São os idosos, a quem penalizou na pensão e vai penalizar nos remédios. São os doentes, a quem prometeu uma unidose que nunca chegou. São as misericórdias, com quem nem negociou nem assinou o contrato que anunciou. São as PMEs sufocadas entre o crédito que já não há e os impostos que vão chegar. São os aforradores a quem aumenta impostos e muda regras. São os contribuintes a quem vai aumentar os impostos 2 vezes em 6 meses. São os agricultores que desprezou, empobreceu e levou ao desespero. São os juízes a quem tira e põe férias, como quem tira e põe uma camisa. São as forças de segurança a quem nunca protegeu nem nos recursos nem nas leis. São os imigrantes a quem uma política laxista vendeu ilusões e por isso hoje 40 mil estão no desemprego. São os professores a quem nenhum outro político destruiu tanto o brio e a motivação. E são até os funcionários, generosamente aumentados em ano eleitoral, mas hoje mira e alvo do PEC 4, sejam bons ou sejam maus no seu serviço. E por aí fora, Sr. Primeiro-Ministro, estes portugueses nunca mais acreditarão na sua palavra. O governo que não foi capaz de reconhecer os problemas antes das eleições e não é capaz de cumprir a sua palavra depois das eleições, tem um Primeiro-Ministro que pratica o autoelogio como religião pessoal, a um ponto que deixa estupefactos, quando não indignados, os portugueses que são prosaicamente realistas. O Sr. Primeiro-Ministro já disse que Portugal é campeão na retoma, que Portugal é campeão na saída da recessão, que Portugal é campeão no crescimento e que Portugal é campeão nas reformas. Olhe, Sr. Primeiro-Ministro, ano e meio depois de ter anunciado a retoma, não chegou nenhuma retoma. Veja lá se Portugal não vai ser o único país da zona euro
a entrar outra vez em recessão, depois de todos os outros saírem da recessão. Se Portugal crescer 0,9% este ano, 12 países da zona euro vão crescer mais do que nós. E se Portugal crescer 0,2% no próximo ano, isso significa que 25 países da União Europeia, entre 27, vão crescer mais, muito mais, do que Portugal. Se as reformas estivessem feitas, Portugal não seria, como é hoje, campeão no desemprego, campeão no endividamento, campeão na despesa, campeão no desperdício, campeão nas falências, campeão no facilitismo e campeão na injustiça social. A prova de que o Primeiro-Ministro insiste no erro, persiste na ilusão e resiste a aderir ao mero bom senso, sendo, portanto, um caso irremediável, está em 4 factos bem recentes. O relatório do Banco de Portugal confirma o aviso do CDS, o aumento sucessivo de impostos, o aumento duplo do IRS, o projetado aumento de contribuições, ferem a economia real, liquidam a criação de emprego e eliminam o crescimento económico. Pelo contrário, a desqualificação de Portugal pelas agências de notação não confirma a promessa feita pelo Governo e pelo PSD, segundo o qual as medidas tomadas acalmariam os mercados e susteriam o nosso declínio. O anúncio feito pelo Governo de que a terceira ponte vai ser lançada em breve confirma o aviso que o CDS fez. A assinatura do TGV tinha como único propósito tornar inevitáveis as outras grandes obras. Agora a ponte para fazer a ligação do TGV a Lisboa. Amanhã o aeroporto para fazer a ligação ao TGV. É espantoso como o Governo prossegue na rota do endividamento numa altura em que, economicamente, Portugal está a endividar-se não para crescer, mas para empobrecer. É incompreensível como é que o PSD aceitou um aumento de impostos sem exigir, em contrapartida, garantias sobre a efetiva suspensão dos grandes projetos. A novela da escute não confirma a promessa de bom senso feita pelos partidos do PEC. As estradas de Portugal, se não estão em ruptura, estão perto. As escute custam oficialmente 540 milhões de euros ao contribuinte. Ainda assim, com todos os sinais de alerta bem visíveis, PS e PSD trocam alegremente descontos, isenções e exceções, de modo que metade do segundo aumento do IRS vai direitinho para pagar as isenções, as exceções e os descontos na escute. Ainda hoje, perante uma proposta estruturada do CDS para reduzir não a despesa social, mas a despesa do Estado Administração, do Estado Empresa, do Estado Aparelho, em mais de 1.000 milhões de euros, o Sr. Primeiro-Ministro, aos costumes, disse nada. Fica bem à vista que o aumento do IRS é uma escolha do Governo, não é uma inevitabilidade para Portugal. E, Sr. Primeiro-Ministro, deduzir menos é pagar mais. Quem vai deduzir menos, em cheio, são os contribuintes do 3º, 4º e 5º escalão do IRS. Desde quando é que famílias com 700 ou 800 euros por mês para viver são ricos, Sr. Primeiro-Ministro? Creio ter sido, Sr. Presidente, absolutamente claro. Os portugueses foram ludibriados pelo Primeiro-Ministro, não confiam na sua palavra, não acreditam na sua atitude e estão muito céticos quanto aos resultados das medidas que vão sendo tomadas. Para a maioria dos portugueses, José Sócrates já é o passado. É um passado que lhes pesa. Como sair desse passado é a questão que mais importa. Perceba isto, Sr. Primeiro-Ministro. A sua maior qualidade, que é a determinação, deixou de prestar qualquer serviço ao país. É impossível não concluir, ouvindo o seu discurso, que o senhor é determinado no erro, na ilusão e na fantasia. Sucede que tão grave como o declínio económico que muitos veem é o impasse político que estamos a viver.
quanto mais os nossos compatriotas sentem a grandeza do problema económico, mais pressentem a exiguidade das respostas políticas. Daí o sentimento de insegurança dos cidadãos, aliado a um grande cansaço com a política e a uma grande frustração com os políticos. Tentarei caracterizar sucintamente os elementos desse impasse. Os portugueses sabem que, perante uma profunda crise económica, temos um mau governo. Apesar da desconfiança do país neste governo, o Primeiro-Ministro não vem aqui colocar uma moção de confiança pela simples razão de que teme perdê-la e ser confrontado com a vontade popular. Em alternativa, qualquer moção de censura apresentada nesta Câmara não prospera pela simples razão de que o PSD salvará o governo. PS e PSD fazem juntos tudo o que o governo quer, mas não querem estar juntos no governo. O Primeiro-Ministro está tão descredibilizado que dificilmente conseguirá fazer uma remodelação que ofereça ao governo um novo fôlego. Quem, entre o pessoal de qualidade no país, aceitará dar caução a um Primeiro-Ministro que já é passado? Enquanto o país económico pode estar a caminho de uma recessão, o país político pode estar a dirigir-se para um absurdo. Vem aí o Orçamento de Estado. Será votado quando o Parlamento já não pode ser dissolvido. E se o Governo insistir em aumentar impostos outra vez, o país arrisca-se a ficar nesta situação. Nem tem orçamento, nem pode ter eleições. Mesmo que depois das eleições presidenciais haja condições para uma mudança política, a mera conjunção dos prazos insolitamente longos que estão na Constituição permite perceber que Portugal só terá um novo governo, um novo rumo e um novo caminho daqui a mais de um ano. Os elementos do impasse são estes. Pergunto, pode Portugal, na situação dificílima em que está, ficar mais um ano à deriva? Uma nota suplementar sobre um dos elementos deste impasse. PS e PSD alimentam uma guerrilha pública que não é coerente com o acordo que no essencial estabeleceram. O caso da revisão constitucional é o mais estridente. Não está aberta. Ninguém conhece as propostas. É um assunto muito sério porque toca a lei fundamental do país. Mas apenas serve ao PS para fazer de conta que é socialista e ao PSD para fazer de conta que não tem um entendimento com o PS. Perante o declínio económico de Portugal, perante o impasse político que descrevi, é minha obrigação dizer aqui o que em consciência penso e também o que o meu patriotismo reclama. Senhor, eu não julgo o patriotismo de ninguém, mas tenho direito a afirmar o meu. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor é passado, já não recupera. Os portugueses não o veem como solução, veem-no como problema. Acham que quem nos trouxe a esta crise não é capaz de nos tirar desta crise. Ponha a mão na consciência, perceba o mal que está a fazer a Portugal e tenha um gesto de humildade. Saia, Sr. Primeiro-Ministro. Permita que o seu partido escolha outro Primeiro-Ministro. Escolham alguém moderado, credível e com os pés assentes na terra. E se quer saber, em minha opinião, o que o país, nesse caso e só nesse, deveria ter, era uma coligação entre o PS, o PSD e o CDS para 3 anos, com o objetivo de tirar Portugal deste atoleiro, ou deste pântano, se preferir. Mas isso consigo, Sr. Engenheiro José Sócrates, não é simplesmente possível. De certo
o país apreciaria uma garantia de estabilidade e um exemplo de patriotismo. De certo, as instituições internacionais apreciariam, neste tempo excepcional, uma verdadeira solução excepcional. Um governo que se preocupasse a sério com o endividamento, que promovesse o crescimento da economia, que percebesse que sem empresas não há empregos, que garantisse a segurança das pessoas e dos bens em tempo de crise económica extremamente em crise. E que, quanto ao Estado Social, percebesse que muito mais importante do que salvar o Estado é salvar o social. E para isso é preciso recorrer a toda a sociedade civil que se empenha em fazer trabalho social com os desfavorecidos em Portugal. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, disse o que em consciência penso. Faço-lhe, é certo, um pedido difícil, mas ofereço, em contrapartida, uma solução que é duradoura. Já não era, como diria o professor Adriano Moreira, mau começo para o futuro, porque ao presente não vejo remédio.